Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e esse é o segundo de uma série de vídeos que tratam da utilização de diferenças finitas para resolver problemas de transferência de calor. Nesses problemas a gente vai trabalhar somente a difusão de calor, ou seja, eu não vou incluir os termos convectivos. Então o problema que eu quero resolver é esse daqui, a condução unidimensional em regime permanente de uma barra com condutividade térmica constante, 1 metro de comprimento e área da seção transversal constante. A condição de contorno é de temperaturas prescritas, então na face esquerda eu chamei de TA 300 Kelvin, na face direita TB 400 Kelvin. Eu quero a distribuição de temperaturas considerando 5 volumes de controle. Bom, então eu vou trabalhar a difusão pura em regime permanente unidimensional. Então, a equação que eu tenho é essa daí. Então, eu desprezei a geração interna, o termo transiente, os termos convectivos e os termos difusivos em outras direções, além da direção x. Então, vou trabalhar o meu volume de controle, esse daqui, tá o volume de controle P, o vizinho dele da direita é a face leste, o vizinho da esquerda a face oeste. Então, o centro do volume de controle recebe letra maiúscula e nas faces eu tenho letras minúsculas. Então, eu vou integrar essa equação no meu volume de controle. Então, eu vou integrar no volume, então, na direção Z, na direção X e na direção Y. Só que eu vou assumir, né, que como a condução é unidimensional, não muda nada, nem na direção Y, nem na direção Z. Então, a integral aqui, essa área seria um ΔY, ΔZ. E a minha integral, então, em x vai ficar k dt dx na face leste menos k dt dx na face oeste. Bom, para os volumes internos, como é que ficaria isso? A minha derivada dt dx na face leste, a gente vai assumir que é TE menos TP dividido pelo ΔX leste. E aí o Ka dt dx na face leste, né, ficaria sendo isso daqui. O dt dx na face oeste, a gente vai no mesmo sentido. Se foi E menos P, agora é P menos W. E o ΔX é um ΔXW. E aí eu tenho K dt dxW. Se eu volto essas expressões da minha equação geral, eu chego nessa condição aqui. Então, isso menos isso é igual a zero. Então, eu posso isolar o TP, porque a gente tem aqui, ó, TE menos com menos vai dar mais TW. Tá? Então, os dois aqui do mesmo lado. E o TP, os dois ficam negativos. Então, eu passei para o lado de cá. Então, eu isolei TP, TE e TW. Se a gente assumir que todos os volumes de controle são iguais e as propriedades também são constantes, eu vou ter que o dxW é igual ao dxe, que é igual a ΔX. Tá, então, todos esses aqui. E o KE, KW, eles vão ser iguais também. Tá? Se eu considero, então, que é razoável, né, que a minha área é constante, então eu vou cortar o ΔX, vai sumir, o K some, a área também. Então, fica sendo 2TP é igual a TW mais TE. Então, eu posso escrever a equação, né, para todos os meus volumes internos. Só que para os volumes de fronteira, eu não posso simplesmente falar que a minha condição de contorno, que é por exemplo, tá? O T2, eu falei que ele era a média de T1 e T3. Foi essa equação que a gente chegou, né? Então, ó, o T2 é a média de T1 e T3. T3 a média de T2 e T4, e T4 a média de T3 e T5. Mas, para o T1, eu não posso falar que ele é a média de T2 e uma temperatura aqui, simplesmente porque não tem definido uma temperatura no centro desse volume de controle que não existe. Tá? Então, eu tenho que aplicar a minha condição de contorno. Então, como é que a gente pode fazer? Para esse primeiro volume, eu vou falar o seguinte, ó, vou partir da mesma equação, tá? Só que a minha derivada na face leste não vai mudar. Ela continua sendo TE menos TP sobre ΔX. Mas para a face oeste, eu vou assumir uma condição semelhante, porém, eu não tenho uma temperatura no nó aqui, eu tenho a temperatura na face. Então, eu vou falar que é TP menos TA dividido por essa distância, ΔX sobre 2. Então, se eu
voltar, né, isso e isso aqui dentro, eu chego nessa expressão. Então, a gente pode ver que aqui, ó, o dt dxw era sobre ΔX sobre 2, tá? Então, o 2 vai para o numerador. Então, fica sendo 2 que multiplica TP e 2 que multiplica TA. Se a gente assume, né, que a condutividade é constante, a área é constante, o ΔX é o mesmo, eu chego na expressão para o nó1, que seria essa, 3TP, que no caso é 1, igual a 2 vezes TA, que é a minha condição de contorno, mais o T da face leste, que seria, no caso, o segundo volume de controle. Para o último volume de controle, que é o volume 5 nesse caso, tá? A equação geral é a mesma, o que vai mudar são as expressões das derivadas. E aí a condição seria essa, tá? Na face aqui a temperatura é TB. Então, o dt dx em W não muda, Tp menos TW dividido pelo ΔX inteiro. E o dt dx na face leste, ele vai ser Tb menos Tp dividido por ΔX sobre 2. Tá? E aí a equação fica semelhante à outra. Então, 3Tp igual a TW mais 2 vezes o meu Tb. Então, se eu juntar isso tudo, né, escrever as equações para os meus volumes, eu tenho ó, os nós internos, eu tenho que a temperatura do nó é a média dos vizinhos. O nó 1, ela tem esse 3T1 e tem TA, e o nó da direita, 3T5, T4 com 2TB. Resolvendo esse sistema, a gente chega nessa condição. Então, T1, T2, T3, T4 e T5. Então, a gente tem os valores para cada um dos nossos, para o centro de cada um dos nossos volumes de controle. Fazendo a implementação com esses 5 volumes, a gente chega nisso daqui. Tá? Então, 1 metro aqui, eu coloquei 1 metro para cima só para poder visualizar. Então, a temperatura na face esquerda 300, na face direita 400, e ela varia linearmente entre elas. Bom, então o que a gente precisa fazer? Comparar com a solução analítica para ver a exatidão do nosso resultado. Então, a solução analítica, né, eu tenho que partir da mesma equação. Então, é essa daqui, a mesma que a gente partiu lá atrás. Se eu puder assumir que o K é constante, ele sai, então fica d2t dx2 é igual a zero. Aqui eu tinha derivada parcial e eu transformei na derivada total, porque a temperatura não varia nem com y nem com z. Se eu integrar duas vezes, se eu integrar uma vez, eu chego que ela é constante. Se eu integrar mais uma vez, é uma reta. Então, a temperatura é um C1x mais C2, onde C1 e C2 são constantes de integração. Para eu determinar essas constantes de integração, eu vou usar as minhas condições de contorno. Quais são elas? Em x é igual a zero, face esquerda, temperatura TA. X é igual a L, face direita, temperatura TB. Então, a equação analítica para esse problema é dado por essa reta aí, já com as condições de contorno implementadas e as constantes de integração determinadas. Então, se eu comparo a solução analítica com a numérica, essa é a solução analítica, eu acho os pontos. Então, por que a gente pega exatamente nesses pontos? Né? Porque o meu volume de controle, eu trabalhei, minha barra tem 1 metro e 5 volumes de controle. Então, cada volume de controle tem 20 centímetros de comprimento. Então, como os pontos, né, são avaliados no centro do volume de controle, o primeiro ponto seria os 20 centímetros dividido por 2, 0,1. E aí eu vou andar 0,2 para cada um. Então, 310, 30, 50, 70, 90, que é exatamente a solução analítica. Os resultados da solução analítica são idênticos aos resultados da solução numérica. Tá? Então, nesse caso, a gente nem precisa trabalhar com um número maior de volume de controle para aumentar a exatidão da solução, porque já deu igualzinho, tá? Porque é um problema muito simples. Aqui, eu fiz um gráfico, né, mostrando a comparação da solução analítica com a numérica, e a gente pode ver que é uma reta só. As duas retas, né, elas se sobrepõem. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo problema já vai ser um pouquinho mais complicado. Obrigada pela atenção.